Olá, caros amigos. Prosseguindo com o nosso trabalho, hoje nós vamos tratar de fobia social. Fobia social também é conhecido como ansiedade social ou transtorno de ansiedade social. É uma condição semelhantemente ao pânico relacionado aos transtornos de ansiedade, como já tratamos anteriormente, que é o mais importante mecanismo de neuroadaptação que nós dispomos naturalmente. Ninguém aprende a ser ansioso, todos nós nascemos ansiosos, vivemos ansiosos e morreremos ansiosos. Como todas as funções, volto a dizer isso, o sujeito pode apresentar alterações funcionais dessa ansiedade, desse mecanismo de ansiedade natural, gerando os diferentes transtornos, que eu já me referi entre alguns deles. O que nós vamos tratar hoje é da fobia social, que é mais comumente conhecida, ou transtorno de ansiedade social. Esse transtorno, ele tem como corolário, tem como princípio fundamental uma dificuldade muito grande das pessoas a se apresentarem em público, a executarem atividades em públicos, a falar em públicos, a se alimentar em públicos, a ir para filas, enfim. É uma conjuntura muito complicada porque se dá na relação do sujeito. Daí seu nome. Fobia é um pavor. O conceito de fobia está relacionado à disfunção do medo. O medo é uma condição humana indispensável à vida. Não for o medo, nós não teríamos a idade que cada um tem. O homem nasceu com temor, como mecanismo de defesa de si próprio, uma autodefesa, como defesa da sua própria espécie. E esse medo se disfuncionando, que também será objeto de um outro vídeo posteriormente, o medo disfuncional acaba gerando fobia. Portanto, a fobia é uma disfunção, é uma patologia do temor. E quando eu digo que alguém tem fobia social, significa que essas pessoas nas relações sociais, portanto não sozinho consigo mesmo, ele no outro, com o outro, se relacionando, é que vai desenvolver o seu transtorno. O fóbico social isoladamente não tem sintoma nenhum. Por quê? Porque na realidade ele não tem confronto, ele não está sendo visto, não está sendo verificado, não está sendo examinado dentro das suas fantasias. E isso acaba nos conduzindo a desenvolver certamente um estado de tranquilidade para sozinho. Nas condições em que ele é instado a se encontrar ou em público, ou em fila, ou em bares, ou em restaurantes, ou em festas, com outros, sendo fóbico social, tendo um transtorno dessa natureza, a sua doença vai se manifestar plenamente. É uma doença que se caracteriza basicamente com esse temor gigantesco de se apresentar em público. É um medo pavoroso de ser humilhado, de ser desconsiderado em público. As situações sociais, em geral, são evitadas pelo fóbico social. Quer dizer, eles procuram sair de qualquer condição que possa recomendar ou sugerir situações como essas. E essa situação acaba levando o sujeito cedo ou tarde a desenvolver uma espécie de vida isolada, uma vida retraída, uma vida sem contato social, etc. Muito bem, o transtorno social também é uma condição importante porque ela pode coexistir com outros transtornos psiquiátricos. É aquilo que a gente conhece tecnicamente como transtorno social como comorbidade. Muitos pacientes portadores de outras doenças psiquiátricas podem revelar alguns dos sintomas dessas doenças psiquiátricas dentro da sua dimensão social. E todas as doenças psiquiátricas em geral, elas acabam alterando funcionalmente essa dinâmica entre a pessoa e seu vizinho, a pessoa e o outro, a pessoa e seu amigo, enfim, seus parceiros, etc. A doença mental, portanto, é uma condição que lesiona de forma bastante distinta e intensidades variáveis esse padrão de relacionamento social. E no caso do fóbico social, isso é mais eminente, se destaca mais visivelmente com relação a outras patologias. Então, é muito comum que o fóbico social apareça dentro de um outro contexto de outras patologias psiquiátricas. Uma das mais frequentes e mais comuns são as depressões. Então, é comum você ter fóbicos sociais com transtorno de humor tipo depressivo. Isso acaba, evidentemente, agravando mais ainda a situação. Um outro aspecto importante da fobia social
é de que, contrariamente ao que muitos pensam, ela é uma condição que pode ser tratada e tem um razoável prognóstico. As pessoas se livram disso. É preciso que a gente considere dois grandes aspectos aqui para se tratar da fobia social. O primeiro grande aspecto é justamente o aspecto médico, o aspecto farmacológico, em que você, o prescritor, o médico, vai conduzir o tratamento, vai prescrever medicamentos específicos chamados de antifóbicos, e hoje nós já temos um grupo razoavelmente de substâncias que fazem isso, que demovem, que destroem essa fobia, a fobia como disfunção. Não se esqueça, fobia não é medo social. Medo social é uma coisa, timidez social é uma coisa. Eu estou me referindo à fobia, que é um transtorno do medo, portanto é uma patologia. Então esses medicamentos são indicados porque dissolvem esse medo, ajudam a pessoa a facilitar, a favorecer suas relações sociais, mesmo naquelas situações que a gente chama de situações fóbicas, e isso promove um bem-estar no sujeito. Esses medicamentos, a rigor, dependendo da clínica, da intensidade, do tempo de exposição à doença, da idade em que as pessoas são vítimas disso e da existência ou não de comorbidades, que é a existência de outros transtornos além da fobia social, você vai então escolher, vai verificar a dose, vai verificar o tempo de uso desses psicofármacos, desses medicamentos. Uma outra condição recomendada e indispensável para se tratar esses enfermos, esses pacientes, é justamente a abordagem psicossocial. Quer dizer, esses pacientes sociais se beneficiam muito das psicoterapias, sobretudo das psicoterapias cognitivo-comportamentais. Não se recomenda a esses pacientes nada de ligado à psicanálise ou a outras terapêuticas muito longas. As terapias cognitivos, comportamentais e comportamentais são terapias breves, têm um objetivo comum identificado com o terapeuta e com o paciente o que querem alcançar, e são utilizados um conjunto enorme de técnicas eficazes para demolir, para demover, para desfazer esses engramas, essa forma de pensar do paciente que tem uma fobia social. Então você, por um lado você tem a fobia, o tratamento farmacológico, e por outro lado você tem justamente o tratamento psicológico, ou psicoterápico. Se por acaso este paciente está gravemente afetado por sua doença, ao ponto de ter comprometido sua reabilitação, sua habilitação social, você vai então recomendar que seja feito um tratamento de reabilitação social. Por quê? Porque tem muitos enfermos que infelizmente não se trataram, ou se trataram inadequadamente, inadvertidamente, ou interromperam por várias e várias vezes seus tratamentos e acabam conduzindo a condições de cronificação. Isso vai gerar certamente um prognóstico mais complicado, mais reservado para a recuperação desses pacientes. Aí entra os profissionais da área de reabilitação psicossocial, como os terapeutas ocupacionais, os assistentes sociais bem treinados, e os psicólogos, certamente, que são as pessoas mais interessadas nisso, que vão ajudar esses pacientes, já agora no processo de recuperação, a desenvolverem suas habilidades sociais. Então, esse é um conjunto de medidas. Agora, é importante que, desde cedo, o paciente ou a família, ou o próprio ambiente do qual ele vive, perceber que há alguma alteração nesse sentido, que ele busque apoio. Que busque um apoio competente, um apoio especializado, para que esse transtorno não se agrave. Todas as doenças psiquiátricas, se não tratadas no tempo e de forma correta, elas favorecem o não tratamento posterior, porque vão ingressar numa área complicada, que é a área da cronificação dessas patologias. A mesma coisa acontece com o foco social. Se não tiver um tratamento correto, certamente eles vão padecer dessa doença pela vida inteira, o que não deveria ser. Deveria ser tratado, abordado, corrigido e recuperado. Um abraço a todos, boa sorte.